Bom, queridos, há um mês atrás, eu comecei a trazer, trouxe uma palavra sobre Neemias. Algumas características de Neemias para restaurar as portas de Jerusalém. E algumas características das portas nossas que precisam ser restauradas. E eu falei de algumas características, eu falei na realidade de 7 características que eu estou usando para mim. Eu gostaria que, se possível, você usasse para você. Por quê? Porque existem algumas portas em nossas vidas que precisam ser curadas e saradas e restauradas. Quem crê nisso? Existem algumas portas em minha vida que precisam ser curadas, que precisam ser restauradas. E essas portas só podem ser restauradas a partir do momento que você tiver algumas dessas características que foram tiradas de Neemias. A primeira delas, não sei se a Ana conseguiu anotar aqui, mas se não anotou, eu vou falar. Não, cadê a Ana? Saiu, né? Ah, tá. Então, a primeira característica é empatia. O que é empatia? É você se comover da situação da outra pessoa. Essa é a primeira característica. A segunda característica é o quebrantamento. Ou seja, quebrantamentos, fala-se de humildade, fala-se de submissão. A terceira característica, ali ó, a terceira característica é a disciplina na oração e jejum. A terceira disciplina, ou seja, nós temos que ser disciplinados na oração e no jejum. Não adianta somente você chegar na parte da manhã e acordar e falar: Senhor, me leva para o trabalho em nome de Jesus, amém. Voltou para casa: Senhor, me traz para casa em nome de Jesus, amém. Não, você tem que ter uma disciplina de oração e de jejum. A quarta característica é o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, e Neemias, ele não se arrependeu somente por ele. Ele se arrependeu pelo povo e se arrependeu pela família dele. Então, quando você se arrepende, quando você tem o sentimento de arrependimento, as coisas acontecem. A quinta característica de Neemias está na firmeza das promessas. Ou seja, ser firme nas promessas de Deus, saber exatamente que Deus vai te trazer as promessas. A sexta seria a sua influência no palácio em favor do povo. Neemias era influente no palácio, e ele usou essa influência para algo, para o povo. Ou seja, Deus pode usar você, onde você está, com essa influência que você tem, para algum bem de alguma pessoa, no nome de Jesus. Quem crê nisso? E a sétima característica é a hora certa de falar. Tem muita gente tagarela. Quem crê nisso? Tem muita gente que fala demais e na hora errada. Sabe aquele negócio de a pessoa falar assim: eu vou orar por você, meu irmão, eu estou sentindo que eu tenho que orar pela sua vida. Aí a pessoa já se derrete toda, já conta a vida dela, a vida todinha dela. Sem a pessoa falar nada, ela já está contando a vida. Tagarela. Então Neemias nos ensina essa característica: falar no momento certo que tem que ser falado, no nome de Jesus. Quem crê nisso? Queridos, pega esses temas e essas características, coloca no seu caderno, coloca no espelho da sua casa e começa a trabalhar em cima dessas características para que você possa fazer com que as portas que estão arrebentadas na sua vida possam ser restauradas no nome de Jesus. A sua porta estourada, a sua porta destruída, ela pode ser restaurada no nome de Jesus. Quem crê nisso? Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias, no capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos. O versículo 1 do capítulo 3 e o versículo 2. Que diz assim: E levantou-se Eliasibe, fala assim, Eliasibe, o sumo sacerdote,
com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel, e junto a ela edificaram os nomes de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Hoje nós vamos falar da primeira porta que tem que ser restaurada na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Quem crê nisso? Neemias saiu com o propósito de restaurar as portas em Jerusalém. E muitas pessoas e muitos têm falado que as suas portas estão destruídas. Alguns falaram que as suas portas financeiras estão acabadas, destruídas, não tem mais jeito. Alguns falaram que o seu casamento está destruído e não tem mais jeito. Alguns falaram que o seu trabalho, o seu emprego, a sua empresa está destruída. Alguns falaram que a sua saúde não tem mais jeito. Alguns falam que em você existem algumas portas que estão destruídas e não tem mais como ser recuperadas. E aqui nesse texto está falando de Eliasibe. Eliasibe significa Deus restaura. Fala assim, Deus restaura. Então o que eu quero dizer para você? Se alguém alguma vez dizer que existe alguma porta na sua vida que está destruída e não tem como ser restaurada, eu digo a você, Eliasibe, Deus restaura. Deus vai restaurar a sua porta destruída no nome de Jesus. Deus restaura. E hoje nós vamos começar na primeira porta que Neemias restaurou. Na realidade, Neemias restaurou 12 portas. As portas que foram destruídas em Jerusalém. E hoje eu vou começar a falar da primeira porta. Eu falei das características que Neemias usou para que pudesse restaurar as portas. E hoje eu vou falar da primeira porta. A primeira porta é a porta das ovelhas. Na sua Bíblia aí, como eu li aqui também, está a porta do gado. E eu já vou explicar para você logo. O que acontece? A porta das ovelhas, naquela situação, naquela ocasião, é onde entravam os animais, é onde entravam as ovelhas, é onde entravam todos os tipos de animais, somente por aquela porta. As 12 portas que existiam, somente essa os animais podiam entrar. E entrava também as ovelhas, aquelas que iriam ser sacrificadas no altar. Elas passavam pela porta do gado, que antigamente era falado porta do gado, porque todos os animais passavam por elas. E a porta das ovelhas se transformou depois, porque o que entrava por essa porta, e você vai entender no final dessa pregação, que o que passava por essas portas eram as ovelhas. As ovelhas passavam porque elas eram sacrificadas no altar. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver? Você pode estar até perguntando, tem a ver com a minha vida espiritual, com a minha vida cristã. Uma das coisas que nós precisamos ver, e a primeira coisa que tem a ver esse texto, esta porta fala de consagração. Fala assim, consagração. A Claudineia não pede, ela não gosta que eu peça para repetir. Mas o Bruno pediu, ela não falou nada, não foi, o Mateus? Agora comigo ela não gosta, né? O Bruno pede toda hora, ela não gosta. É porque é filho. Então a primeira porta, a porta que, a característica, o que acontece quando nós atravessamos a porta das ovelhas, esta porta fala de consagrar, de consagração, e está aqui no versículo 1,
quando fala que o sumo sacerdote, junto com os sacerdotes, consagraram e levantaram a porta. Está no versículo 1 do capítulo 3. Sabe, alguns detalhes, uma das coisas importantes, Abraão, que era Abraão antes, quando ele viajava para todos os lugares que ele ia, em todos os lugares que ele ia, e ele parava, ele levantava um altar. Isso é consagração, isso é consagrar. O único lugar que Abraão passou, ficou e não levantou um altar foi no Egito. E o que aconteceu no Egito? A sua descendência se tornou escrava. Sabe o que significa isso? Tudo na minha vida e na sua vida tem que ser consagrado. E aquilo que você não consagra é escravizado. O diabo toma conta. Tudo que você não consagra a Deus, o diabo faz uma lavagem, faz um negócio, sabe, acabar com a sua vida. O que aconteceu com Abraão? Ele não consagrou aquele lugar. E o povo se tornou escravo por mais de 400 anos. A sua descendência se tornou escravo por mais de 400 anos. Ou seja, tudo que tem em mim tem que ser consagrado. Tudo que eu tenho, eu consagro. E quando eu comecei a ler esse texto, eu entendi isso. E o interessante que eu falei para Claudiné, eu falei assim, consagra tudo. Eu comecei a consagrar as coisas. Tudo em mim, tudo na minha vida, comecei a consagrar. Consagrar também significa se dedicar a Deus. Consagrar, você dedica aquilo a Deus. Você dedica o que você tem, dedica tudo. Um exemplo, só para vocês terem uma ideia, no louvor, tem aqui, por exemplo, o violão, a bateria. Se a bateria e esses aparelhos, eles não forem usados para a glória do Senhor, porque foi consagrado para o Senhor, não serve para Deus. Não serve para Deus. Se você não consagrou a Ele, você usa para outros objetivos, então não serve para Deus. Quando você deixa de usar, quando você não consagra uma área da sua vida, seja qual for, você está sujeito a ser escravizado. E as coisas acontecem, são escravizadas mesmo. A porta da ovelha era onde entravam os cordeiros, como eu já falei. Bodes não entravam. Lá em Levíticos está dizendo que bodes, naquela época de Levíticos, os bodes, eles eram o quê? Eles eram tirados do povo, mandados para fora e para o deserto. O que significava isso? Os bodes, eles levavam os pecados do povo para o deserto. Era esse o objetivo dos bodes. Então, diz assim, nesse lugar não pode ter bode. Fala assim, na minha casa não pode ter bode. Por quê? Porque os bodes vão ser para lá, vão tudo para lá para o deserto. Ser largado para o deserto. Porque são enviados para muito longe. É esse o objetivo do bode. E não dentro da casa do Senhor, no nome de Jesus. Nem na minha casa, nem na sua casa. Quem crê nisso? Tem muitos textos que eu vou passar, queridos, mas eu não vou ler, tá? Porque senão a gente vai ficar muito tempo. Êxodo capítulo 29, versículo 9. Se você anotar, depois você vê. Moisés consagra todos os sacerdotes e os torna santos. Lá em Levíticos capítulo 8 também fala que Moisés consagrou Arão e os seus filhos. E então eles também se tornaram santos. Santos significa separado. Em Levíticos capítulo 25, os primogênitos são consagrados, de modo que eles são do Senhor. E ele diz, Deus diz assim, ó, todo primogênito será meu, consagrado a mim. Sabe, tudo tem que ser consagrado. Aquilo que você não consagra
Aquilo que você consagrou, olha, entenda uma coisa, a Ana, a Lani, pessoal, traz as ofertas aqui, a palavra da oferta. Deixa eu colocar uma coisa para vocês que eu aprendi. Tudo que você consagra não é seu mais. Quem entendeu o que eu falei? Tudo que você consagra não mais é seu. Significa que o dízimo que você deu, significa que a oferta que você deu, significa que o que você ofertou não mais te pertence, pertence a Deus. E quando você consagra alguma coisa para a igreja, quando você consagra alguma coisa, significa que você está consagrando aquilo que ficou para você, para que você usufrua daquilo que sobrou para você. Quem crê nisso? Quem viu isso? Então, o que você consagrou não é mais seu. O que você consagrou é do Senhor. Olha o que diz em Miqueias, no capítulo 3, versículo 13. Eu não vou falar também, mas o Senhor diz que vai abençoar o seu povo. E Ele vai prosperar o seu povo. E diz assim: e dareis a mim o vosso fruto, e consagrareis a mim. Tudo que você consagra a Deus é dele. Então, queridos, se você consagrou a sua vida a Deus, e você é aquele machão, aquele homem lá, ou aquela mulher, fala, eu faço tudo o que eu quero, queridos, esquece que você não faz tudo o que você quer, você só faz o que Deus quer para a sua vida. Não adianta você ser machão, não, porque quando Deus toca na sua vida, já era. Por isso que tem muitos que falam assim, eu vou fazer o que eu quero mesmo. Eu também já fiz isso, já falei isso. Não adianta você falar isso daí. Uma hora as coisas vão acontecer. Olha só que interessante. O que é consagrado não é mais meu. Tudo que é consagrado é do Senhor. Tudo que você consagra é do Senhor. Em Ezequias, no capítulo 47, do versículo 1 até o 10, Ezequias, ele ensina que quando ele passa pela porta das ovelhas, ele se torna consagrado ao Senhor. A minha vontade já não importa mais. Tudo que eu tenho de vontade já não importa mais, isso é tudo de Deus. O que importa é a vontade de Deus. Quando passo pela porta das ovelhas, nada é mais meu. Quando eu passo por essa porta, a porta das ovelhas, a porta do gado, nada é mais meu. Jesus, ele nos ensina uma coisa. Ele fala assim que quando Jesus chamou, Jesus ele nos chama para andarmos do seu lado. Você já ouviu falar assim na palavra que fala assim, Jesus chama para andar ao seu lado. Sabe por que ele faz isso? Porque é o seguinte, Jesus nos chama para andar do seu lado. Porque quem anda do lado compartilha da decisão. Mas quem segue não decide, acompanha. Quem crê nisso, diga amém. Jesus fala assim, me segue, é para acompanhar Ele, é para fazer o que Ele quer, e não para fazer o que você quer, o que eu quero. É por isso que Ele não pede para você acompanhar, Ele fala, me segue, vem comigo. Lá em João, no capítulo 21, do versículo 1 ao 14, tem uma parte que diz o seguinte, Jesus morreu, né? Aí Pedro, num determinado momento, ele chega e fala assim, eu vou pescar, eu já não tenho mais nada que fazer mesmo, Jesus já morreu. Aí quem estavam perto dele lá, falaram assim, eu também vou pescar. Aí foram pescar, foram todo mundo pescar, passaram a noite inteira, está lá em João, no capítulo 21, do versículo 1 ao 14, passaram a noite inteira pescando, não pescaram nada, somente alguns peixinhos, algumas coisinhas mínimas. Aí chegou no determinado momento, quem aparece? Jesus apareceu lá diante deles e falou assim, eu estou com fome, tem algum peixe para a gente comer? Olha que tapa na cara que Jesus dá nos caras, olha que burdoada na orelha, não tapa na cara. Os caras passaram a noite inteira, não pescaram nada, e Jesus falou assim, você tem algum peixe para eu comer? Não, tapa na cara, fazer o que com esse cara, né? E Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Aí ele fez isso daí, aí depois ele começou a conversar com eles, recuperou Pedro, trouxe Pedro de volta.
Aí depois de um determinado tempo ele falou assim: agora volta para lá, vai lá pescar, volta lá. Aí eles falaram assim: mas a gente pescou até uma noite inteira e nada conseguiu. Jesus: vai lá, pode ir lá. Aí a gente já sabe da história, quando eles foram lá e pescaram aquele mundo de peixe que eles pescaram no nome de Jesus. Sabe o que isso significa, queridos? Significa uma coisa: o problema não é você pescar. O que Jesus quis dizer para eles: o problema não é você pescar, o problema é você pescar sem me comunicar. Sabe o que significa, queridos? O problema não é você fazer as coisas, o problema é você fazer as coisas sem falar com Deus. Esse é o problema. E quando a gente passa pela porta das ovelhas, a gente tem essa consciência. Quando a gente passa pela porta das ovelhas, a gente consagra a nossa vida a Deus. É isso a consciência nossa. Se você combina com Deus tudo, pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Agora, se você não combina, tudo vai dar errado. Quem quer isso? Quem já fez as coisas e deu tudo errado aqui? Fala para eles. Ou só foi eu só que fiz? Porque quando você faz as coisas você vai fazendo, sabe aquele negócio de querer fazendo, vai fazendo, chega uma hora que dá tudo errado. Por quê? Porque você não combinou com Deus, você não combinou nada com Ele, você fez porque você quis. Quando você passa pela porta das ovelhas, você não decide nada. Você não decide nada, querido. Quem decide é Deus sobre a tua vida. Voltando lá em Ezequiel, no capítulo 47, versículo 1 ao 10, olha o que diz. Ezequiel teve uma visão. Ele estava lá, ele viu um rio que procede do altar. Se você ler todo o texto, o rio procede do altar, indo pela porta lateral, viu um rio avançando e expandindo. O rio ia expandindo. Então veio um homem com um cordel de medir, e esse homem chegou e mediu 1000 côvados, é mais ou menos 500 metros. Ele chegou para Ezequiel e falou assim: pode ir, pode vir. Aí Ezequiel foi. Quando ele chegou, aí ele falou assim: e cobriram os meus tornozelos. Aí o homem chegou, mediu mais 1000 côvados e falou para ele assim: agora vem. Aí Ezequiel falou assim: eu fui. Aí as águas cobriram os meus joelhos. Tem até uma música, né, disso daí, né? Aí o homem falou assim: ele mediu mais 1000 côvados. Aí falou assim: vem. Aí Ezequiel falou assim: eu vou. Aí a água cobriram os meus lombos. Aí depois o homem falou assim: mediu mais 1000 côvados. Ele falou assim: vem. Aí ele falou assim: não dá mais, porque não tem como andar pelo rio, somente nadando. Aí o próprio Deus pegou ele pelas mãos, levou ele em todas as margens e devolveu ele para outro no mesmo lugar. Sabe o que significa isso, queridos? Quando você chega nesse nível de relação com Deus, Ele te leva para onde você quer, Ele te leva para os lugares que você menos espera, porque é Ele caminhando, é Ele conduzindo você, a sua vida, o seu ministério, a sua família, as suas finanças, e não você. Você pode dar um amém por causa disso, queridos? Sabe, na realidade, quando você tem esse nível com Deus, quando você está nesse nível, sabe, de adoração, de relação com Deus, você não faz mais nada, quem faz é Deus. Quando você está nesse nível, é Ele que faz. Esse é o grande problema. Por isso que as portas da congregação, as portas das ovelhas também é para consagrar, mas tem um outro ponto também que essa porta também faz. Você atravessando a porta das ovelhas, ela fala também de sacerdócio. Fala assim, sacerdócio. A Claudinha não gosta, mas o Bruno gosta. Sacerdócio. Quem consagrou a porta das ovelhas foi o sumo sacerdote. Está lá no versículo 1. Eliasibe, juntamente com seus irmãos sacerdotes que o auxiliavam. Ele representava, sabe, essa porta representava a restauração do sacerdócio.
O sacerdócio foi restaurado naquele período. Sabe por quê? Porque no período do cativeiro, as portas foram destruídas. E foi justamente nesse período que começaram a existir as sinagogas. As sinagogas, elas eram espalhadas por todos os pontos onde o povo estava espalhado, na cidade, nas aldeias. E começaram também a surgir os chefes das sinagogas. E esses chefes, eles eram escolhidos porque eles eram, assim, de influência. Então eles, por exemplo, eles eram ricos, tinham um nome, a família tinha um nome, eles eram escolhidos para ser chefe das sinagogas. Só que eles não eram uma coisa, eles não eram sacerdotes, eles eram chefes de sinagogas. E os chefes continuavam a ser aquelas pessoas influentes. Sabe o que significa isso, queridos? Tem muitas pessoas que são chefes de sinagogas. Tem muitos líderes de igrejas que são chefes de sinagogas. Tem muitos homens de casa que são chefes de sinagogas. Chefe de sinagoga tem título, mas não tem unção. Tem credencial, mas não tem vocação. Sabe o que significa isso? Sabe, os homens que se dizem, sabe, que eles não são sacerdotes, são chefes. Sabe aquele cara que chega e dá uns petelecos no filho, sabe, que insulta muitas vezes os filhos, que não dá atenção para a mulher, não dá atenção para a família, sabe, não é sacerdote, ele é chefe de sinagoga. Ele é chefe. Então ele acha que pode fazer de tudo, pode bater nas crianças, pode bater na mulher, pode fazer de tudo. Ele não é chefe. Ele é chefe, ele não é sacerdote. Lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 4, diz assim que ninguém toma para si essa honra, senão aquele que Deus chama. Ninguém chama para si a honra de ser sacerdote, senão aquele que chama para isso, que é o próprio Deus. Ser chefe é importante, é importante. Ser chefe de sinagoga é importante. Ele podia ensinar as leis, sabe, mas ele não era sacerdote. O ministério sacerdotal, para vocês terem uma ideia, em Israel, era muito bem organizado. Deus, ele organizava muito bem as coisas de Deus. Só para vocês terem uma ideia, lá em Números, no capítulo 3 e 4, anota, depois você vê, está falando a respeito do sumo sacerdote, do sacerdote e dos levitas. Mas o capítulo 3 e 4 fala muito dos levitas. Deus era tão organizado, que tinham 3 tipos de levitas. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, as pessoas acham que, por exemplo, quem toca no louvor, acha que é levita. Todo mundo fala, o que você faz na igreja? Eu sou levita, eu toco na igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Levitas não é só aquele que toca na igreja. Levita é o que limpa a igreja. Levita é o que administra a igreja. Levita é o que faz qualquer trabalho na igreja. Amém? Esse é o levita. O cara que toca, ele simplesmente é o levita. E olha como músico, e olha só como Deus é tão organizado nisso, que ele fez o seguinte, você vai ver lá em Números capítulo 3 e capítulo 4, existiam 3 tipos de levitas: os coatitas, que eram filhos de Coate; os gersonitas, que eram filhos de Gerson; e os meraritas, que eram filhos de Merari. Veja como Deus era tão organizado. E o que ele fazia? Fazia o seguinte: os coatitas eram aqueles que faziam o quê? Eles pegavam, por exemplo, os móveis do tabernáculo, colocavam no lugar certo, colocava o pão, colocava o vaso, colocava tudo no lugar certo. Ele tocava em todos os componentes do tabernáculo. Os gersonitas, o que eles faziam? O povo saía, chegava num certo momento, um exército falava assim: vamos viajar.
Aí o que o povo fazia? O que os gersonitas faziam? Eles pegavam todo o material, todos aqueles negócios, eles tocavam e embrulhavam em tapete esqueci o nome lá que o Bruno falou, pois eu lembro. Eles embrulhavam tudo, deixavam tudo embrulhadinho. E os meraritas, o que eles faziam? Eles transportavam o que já estava enrolado e levavam. Então cada um tinha a sua função. E lá em 2 Crônicas capítulo 13, fala de um homem chamado Uzá, que foi morto porque ele tocou na arca. Quem lembra disso? Ele tocou na arca. Ele só queria não deixar a arca cair, mas o trabalho dele não era de gersonita, ele era um levita merarita. Ele não poderia tocar na arca. Olha como Deus é organizado. Ele não tinha o porquê tocar na arca. Ele era merarita, ele só podia carregar. E por isso que ele morreu. Então, quando Deus pede para você fazer alguma coisa, queridos, tome cuidado com o que você faz. Quando você pega algo de Deus, não fica dizendo, eu sou um levita, que nem tem muitos que falam assim, eu sou levita, eu só toco só violão, não faço mais nada. Você é a mesma coisa, quem toca violão e quem limpa o banheiro é levita. Amém? Limpa o chão é levita. Quem faz qualquer obra na igreja é levita. Queridos, quando eu passo pela porta das ovelhas, que o sacerdócio é compreender ou lucrar no qual Deus me colocou e me alegrar no lugar onde Ele me estabeleceu. Olha só que interessante, quando eu descubro o meu propósito, quando eu descubro o meu ministério, eu também descubro que não tenho que me comparar ao propósito de outro, ao ministério de outro. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu só tenho que cumprir o meu propósito. Eu não tenho que ficar olhando o propósito dos outros. Eu não tenho que ficar olhando para a casa do outro. Eu tenho que olhar para o meu propósito. Aí eu posso chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu cumpri a minha parte. Eu fiz a minha parte porque Ele vai te ouvir no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus vai cumprir. Passar pela porta das ovelhas vai restaurar o seu sacerdócio. Sabe, tem muita gente que se inibe de certas coisas que Deus colocou, mas Deus está te colocando para você hoje passar pela primeira porta. Só para vocês terem uma ideia, a porta das ovelhas era a única porta que não tinha tranca, a única porta que não se fechava, e a única porta de todas elas que foi consagrada. Nenhuma outra foi consagrada. Todas as outras portas foram reedificadas, todas as portas foram levantadas, mas nenhuma outra foi consagrada. Então quando você passa pela porta das ovelhas, Deus tem algo muito forte para fazer e realizar na tua vida, no nome de Jesus. Restaurar a porta das ovelhas é restaurar o sacerdócio. Sabe, quem te chamou para o sacerdócio foi Jesus de Nazaré. Foi Ele que te colocou. Foi Ele que te colocou onde você está. Sabe, se você não fizer aquilo que Ele te colocou para fazer, um dia você vai ter contas, vai ter que assumir contas. Por isso que existem muitas igrejas, muitas casas, que os seus sacerdócios não são cumpridos, mas um dia vai ser cobrado, porque o mesmo que te dá o talento, é o mesmo que vai cobrar o talento da tua vida, no nome de Jesus. Quem crê nisso? Se Deus te deu um propósito para você cumprir, se Deus te deu algo para você cumprir, então faça, porque se você não fizer direito, um dia você vai ser cobrado. Interessante que em Jó, no capítulo 42, no versículo 7 ao 11, fala que a primeira coisa que Deus fez, quando Ele foi resgatar Jó, Ele chegou, Ele falou assim para aqueles amigos dele, falou assim, peguem cordeiros e animais, e fiquem no altar, e vão ao meu servo Jó, para que ele interceda por vós a mim. Por quê?
porque a ele eu ouvirei. Ele foi massacrado, Jó, ele foi destruído, os amigos dele falaram um monte para ele, mas uma coisa, queridos, o diabo, ele não queria, olha só, o diabo não queria os bens de Jó, o diabo não queria a mulher de Jó, o diabo não queria os filhos de Jó, o diabo queria a autoridade sacerdotal de Jó. Por isso que ele destruiu Jó daquela forma. Ele queria autoridade, mas ele não conseguiu no nome de Jesus. Por isso que Deus falou assim para ele, para os amigos dele, falou assim, ó, vai lá, traga os cordeiros e os animais, e fiquem no altar, e tragam o servo Jó, porque a ele, Jó, eu ouvirei a respeito de ti. A ele, Jó, eu ouvirei a respeito de você. Sabe, há muitas casas que o diabo está chacoalhando o sacerdócio. Há muitas igrejas que Deus está chacoalhando o sacerdócio, sabe, fazendo o que quer do sacerdócio. Perdeu a visão de ministério na família, na igreja, empresa. Alô. Perdão, senhor. Sabe, queridos, o que é ser sacerdote? O que é sacerdócio? Sacerdócio é a unção que Deus se deu. Sacerdócio é a autoridade que Deus se deu. Sacerdócio é a sapiência. Sacerdote é o discernimento. É a graça de Deus derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso é sacerdócio. Para que nós possamos abençoar outras pessoas. O sacerdócio é quando Deus te dá tudo isso para que você possa ajudar outras pessoas. Isso é o sacerdócio. Se o seu sacerdócio não é usado para ajudar alguém, então você está do lado errado. Se o sacerdócio não é para que você possa ajudar alguém e ter, então está errado alguma coisa. A terceira coisa que, quando se passa pela porta das ovelhas, acontece. Essa porta fala de cura. Fala assim, cura. Essa porta fala de cura. Nessa porta estavam os milagres. Em João, no capítulo 5, do versículo 2, Jesus sobe para Jerusalém. E interessante que para Jerusalém, de todo ano, todos os judeus eram obrigados a subir até Jerusalém. Todos eles eram obrigados a subir. E Jesus, no ministério dele, no final do ministério dele, ele foi em 3 anos, pelo menos 3 vezes a Jerusalém. E é interessante que nessa porta, quando a pessoa entrava pela porta das ovelhas, chegava diretamente no lugar chamado Betesda. Fala assim, Betesda. Quando ele chegava no Betesda, eram deixados muitos doentes, mancos, coxos, muitas pessoas doentes, aleijados. De tempos em tempos, descia um anjo, né? A palavra fala aqui em João capítulo 5, versículo 2, fala que descia um anjo. E quando a pessoa ouvia que as águas se moviam, ele tinha que imediatamente descer nas águas para ser curado. Quem se lembra dessa passagem? Ele era para ser... Alguns estudiosos dizem que aquilo era uma lenda.
diz que o que acontece? Eles falavam isso para os doentes, eles enganavam os doentes para deixar eles, porque olha o que acontecia. Os judeus vinham, todos eles, todo o povo aonde espalhado para tudo quanto era lugar, eles iam para Jerusalém, para as 3 festas que tinha: a Páscoa, o Tabernáculo e o Pentecoste. Então, nessa época eles vinham para festejar. Só que eles traziam os doentes e deixavam lá em Betesda. E ali está dizendo que tinha um homem que há 38 anos ele era doente. E ele não conseguia, porque todas as vezes que o anjo vinha, ele não conseguia ir para receber a bênção. E o que esses teólogos, esses estudiosos falam? Que era uma lenda. Por quê? Porque eles faziam o seguinte: eles enganavam esses doentes. Enganavam esses doentes dizendo que tinha um anjo que descia, e dizia que não era verdade. Por quê? Porque eles deixavam o doente lá e iam para a festa. Deixar lá, por exemplo, vai chegar lá o Zezinho doente, chega lá: fica aí, Zezinho, ó, mas fica aí, tá? Quando o anjo descer, você vai junto. Aí quando eles voltavam, via lá o Zezinho, lá não tinha sido curado. Ô Zezinho, você não foi curado? Ah, não deu. Oh, mas você é um lerdão mesmo, hein? Aí voltava. Só que aquele homem não estava há 38 anos ali, doente. Ele não ficava 38 anos ali. Todo ano acontecia a mesma coisa. Eles pegavam esse cara, levavam para lá, na época, para que o anjo fosse mexer as águas para que fossem curados. Mas chegou no determinado momento que naquele tanque apareceu o próprio Deus. Naquele momento o próprio Deus veio. E quando ele chega até o paralítico, ele diz assim: você quer ficar bom? Você quer ficar são? Ele falou: sim, eu quero. Então, reparar a porta das ovelhas é lembrar que existe um lugar de cura. Reparar a porta das ovelhas é lembrar que existe um lugar onde existe misericórdia. Porque a grande realidade é, quando você pega e traz uma pessoa para a igreja, por exemplo, você traz a pessoa para a igreja. Se você não tiver compaixão, se você não tiver misericórdia por essa pessoa, independente de como ela seja, você vai chegar lá e falar assim: ó, fica aí, vai, deixa que Deus fale com você. Você não cuida da pessoa, você deixa a pessoa se virar sozinha. O nosso grande propósito é fazer o quê? Trazer a pessoa e cuidar dela, orar por ela, orar pela vida dela, e fazer com que ela entenda que Deus quer falar com ela. Entrar pela porta das ovelhas é me preocupar e ter misericórdia das pessoas, e ter misericórdias. Nós nos preocupamos muito no ministério de cura. A gente estava conversando hoje, a Claudinéia, ontem, não sei, falando muito sobre curar. Mas você tem que ter misericórdia pela pessoa. Às vezes você vê um cara lá que está morrendo lá, assim, ó, cuida dele em nome de Jesus, mas você quer que o cara morra. Você não tem um coração de misericórdia, você quer que, sabe, a pessoa, ou você ora, tem misericórdia ou não. Então, de cura, na realidade, para você ter assim um ministério de cura, você tem que ter misericórdia também. Para que eu seja instrumento de milagre, tenho que ser um instrumento também de misericórdia. Para que eu possa fazer milagre, também tem que ter um instrumento de misericórdia. E o quarto ponto que eu quero trazer é que a porta, quando você porta a porta das ovelhas, ela também era a porta do rei. O que é a porta do rei? Olha só, em 3 anos do ministério de Jesus, como eu já falei, ele veio 3 vezes para Jerusalém. Mas Jesus, todas as vezes que ele ia, ele sabia que o povo queria matar ele. E lá em Jerusalém, o pessoal queria matar ele. Já estava fazendo já tinha um complô para matar Jesus. Só que muitas vezes Jesus fugia. Quem sabia disso? Jesus fugia. Mas Jesus fugia de medo? Não. Ele tinha o discernimento do tempo. Ele sabia que o povo queria matar dele, mas só que ele sabia de uma coisa, que ainda não era o tempo.
Então ele não tinha medo. Ele tinha que ser no tempo de Deus. Por isso que ele fugia. Ele fugia dos momentos ruins, das situações ruins, para que não fosse no momento dos homens, mas que seria no tempo de Deus. Lá em João no capítulo 19, os discípulos seguiam Jesus, mas eles ficavam atemorizados. E Jesus, sabendo que ia ser morto, e nessa mesma viagem, olha só, nessa viagem que ele foi para Jerusalém, e já era o momento que ele ia morrer, lá em Jerusalém, aconteceram várias coisas. No capítulo 19, em outros capítulos, diz assim, que Jesus, lá em Jericó, ele cura Bartimeu, na mesma viagem. Ele entra em Jericó e dormiu na casa de Zaqueu, na mesma viagem. Ele saiu de Jericó e curou 2 cegos. Ele encontra-se com um jovem rico, e ele fala, vende tudo que é seu e tal. Tudo na mesma viagem. A mulher de Zebedeu, ele faz uma oferta miraculosa para Jesus. Fala para ele assim: Jesus, eu quero que os meus 2 filhos vão com o Senhor, ficar do lado esquerdo e do lado direito. Os outros crentes que se dane, desde que os meus filhos ficam com você, tá bom. E aí Jesus fala para ela assim: assentar-se comigo no meu trono compete àquele quem meu Pai quer conceder. Tudo isso aconteceu na mesma viagem. Ele para repousar dia antes de chegar lá em Jerusalém, quando Marta e Maria mandam um recado dizendo que Lázaro está doente. Tudo na mesma viagem. Depois que passa em Betânia, recupera Lázaro em Jerusalém. E queriam de qualquer forma. Naquele momento eles já estavam loucos para matar Jesus. Já fizeram um complô para matar Jesus. E Jesus então sai de Betânia e vai para um lugar chamado Betfagé, que a Ana falou também. Betfagé significa casa de figo. Ele descansa 2 dias e diz a seus discípulos: ide ao lugar onde tem um jumentinho, e lá você me traga. E quando perguntarem por quê, fala que o mestre que mandou, que foi o que a Ana leu, sem saber, né, Ana? Em João no capítulo 12, Jesus entrou montado no jumentinho, pela porta das ovelhas, pois era a única porta que entravam os cordeiros que seriam imolados no templo da Páscoa. Olha só, Jesus entrou na porta dos cordeiros. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. No nome de Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus. E ele tira todos os pecados do mundo. Ali, quando ele entra, Jesus estava anunciando a chegada do Rei. Ele estava declarando que a partir daquela Páscoa, aqueles sacrifícios todos não seriam mais necessários. Todas aquelas coisas, aquelas práticas não seriam mais necessárias. Porque o Cordeiro que morreu de uma vez por todas já havia chegado para resgatar o mundo, resgatar a todos nós que estamos aqui da sua perdição, quando entra pela porta das ovelhas. Quando entra pela porta das ovelhas. Quando restaura a porta das ovelhas, eu tiro o homem do trono e coloco Jesus. Fala assim: eu tiro o trono meu e coloco Jesus na minha vida. E Jesus, reconhecendo que Ele é o Rei, Ele é o Rei, o restante é súdito, o restante não é nada. Restaurar, sabe, é restaurado, quando eu passo pela porta das ovelhas, é restaurado o sacerdócio, é restaurado a consagração, é restaurado a misericórdia, e é restaurado o lugar do Rei na minha vida. Quem crê nisso? Quem pode crer nisso? Fala assim: o Rei é restaurado na minha vida, no nome de Jesus. A porta das ovelhas, olha só, deixa eu falar uma coisa. Se você realmente, queridos, se você não gritar agora e você não falar amém, meu Deus do céu, a porta das ovelhas era o próprio Jesus. A porta das ovelhas era o próprio Jesus. Sabe, quando fala eu sou, em João no capítulo 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor.
Em João capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. João 4, 26 diz que eu sou o Messias. Em João 6, 35 ele fala assim: eu sou o pão da vida. Em João 8, 22 ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Em João 11, 25 diz assim: eu sou a restauração e a vida. Em João 15, 1 ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. E no versículo, João capítulo 10, versículo 9, ele fala assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus é a porta. Sabe por quê, queridos? Olha como é que era mais ou menos, por que Jesus falou sobre isso. E por isso que eu queria deixar esse espaço aqui. Como é que era que acontecia? Os pastores, eles traziam as ovelhas dos campos. Eles traziam as ovelhas. E as ovelhas vinham. E o pastor, ele ficava assim, ó, em cima. Assim, na porta, né? E ele ficava de cima e as ovelhas passavam por baixo, né? Aí ele ficava contando as ovelhas. Por isso que ele diz assim, ó: só vem pelo Pai se passar pela porta. A porta é Jesus. Se você passar pela porta, você vai ser restaurado. As suas portas vão ser restauradas. A sua vida vai ser restaurada. A sua família vai ser restaurada. No nome de Jesus, queridos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: ninguém entra no aprisco senão por mim. Por isso que o pastor ficava lá contando assim, ó: ninguém vem para o aprisco senão por mim. E quando você passa pela porta das ovelhas, não tem tranca. Sabe o que significa isso? É uma porta aberta. Pode entrar quem quiser, pode entrar a hora que você quiser. Você pode entrar e você pode ir para o aprisco, receber a palavra, ser salvo no nome de Jesus. Ninguém entra para a salvação sem passar por Jesus. Todas as portas tinham ferrolhos, todas as outras portas tinham trancas, mas a porta das ovelhas não tinha tranca, porque a porta da salvação não há bloqueio, a porta da salvação não há acepção de pessoas, a porta da salvação, a porta das ovelhas não há seleção. Todos que quiserem entrar na porta das ovelhas têm acesso livre, não tem tranca. Quem quer entrar nas portas das ovelhas? Não tem tranca, você pode entrar quando você quiser. Tem um guarda lá, sabe? A palavra de Deus fala que tem um guarda. O guarda é o próprio Espírito Santo de Deus, que vai traçando, que vai abençoando a tua vida no nome de Jesus. Olha que interessante, no versículo 2 fala da torre de Meá e a torre de Ananel. A porta das ovelhas era no meio, torre de Meá do lado direito, torre de Ananel do lado esquerdo. É isso, né? Esquerdo, a conta direita, esquerdo. No meio, a porta das ovelhas, Jesus. Olha só outra coisa que interessante. Quando Jesus foi crucificado lá na cruz, do lado direito, quem tinha? Um ladrão. Do lado esquerdo, outro ladrão. No centro tinha a porta das ovelhas, Jesus Cristo com os braços abertos para receber a nós, no nome de Jesus. Amém, queridos? Quem crê nisso? Você pode entrar na porta das oliveiras. Você pode entrar das ovelhas. Você pode entrar na porta das ovelhas quando você quiser. A porta está aberta, ela não tem tranca, ela está aberta para te receber. Jesus está com os braços abertos para te receber no nome de Jesus. Amém, queridos? E justamente hoje é a ceia, porque a porta está aberta. A porta das oliveiras está aberta. Então, vê lá a ceia, por favor. Sabe, queridos, tem alguma porta de ovelha, Bruno? Alguma música de ovelha? Tem não, Mateus? E ovelha de porta aberta, porta aberta. Diga assim, ó:
a porta das ovelhas estão abertas. Fala assim: eu quero entrar na porta das ovelhas. Se você entra pela porta das ovelhas, você tem a consagração, você tem a misericórdia. Se você entra pela porta das ovelhas, Deus vai restaurar as portas da sua vida no nome de Jesus. Quem crê nisso? Fala assim: ó, eu creio, Senhor. Se você está com alguma porta estourada, se você está com alguma porta destruída, Deus pode restaurar no nome de Jesus. Basta você entrar na porta das ovelhas, basta você acreditar que Deus pode todas as coisas em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé no nome de Jesus, quem puder, logicamente. Sabe, queridos, eu estava muito ansioso para trazer essa palavra, porque foi para mim. E eu vou trazer daqui a um mês a segunda porta, que é a porta do peixe. Essa porta é um pouco pesada, é um peso muito grande. E espero que você, até o final do ano, eu vou pregar todas as portas. São 12 portas. Eu creio que Deus tem algo para falar no seu coração. Hoje, talvez você tenha vindo para cá, não com um propósito, mas o propósito de Deus é a salvação. A porta está aberta para que você entre. A porta é Cristo, é Cristo Jesus. Então você pode entrar, você está convidado a entrar. Nós vamos participar da ceia. A Claudinéia já falou a respeito da ceia. Quem pode tomar? Sabe, queridos, a ceia ela é lacrada. Nós vemos já há algum tempo já com a ceia desse jeito. Então quem está pegando é você que pega ela, é você que abre, e é você que vai participar. Mas deixa eu falar uma coisa para você: não participe de qualquer jeito, tenha um propósito, deixa que Deus realize na sua vida, mas tenha um propósito. Vem cá. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Sabe, existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa resolver. Algumas portas destruídas que a gente precisa restaurar. E muitas vezes a gente acha que não tem forças, e na realidade a gente não tem força mesmo. A gente não tem força, porque sozinho você nada vai conseguir. Sozinho não tem como. Então existe só uma forma, existe só um meio de você seguir em frente, entrando pela porta das ovelhas. E como eu já disse, a porta das ovelhas é uma porta que não tem tranca, é uma porta que pode entrar quem quiser. Talvez você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Talvez até você já tenha aceito alguma vez, mas você se desviou. Mas Deus quer te restaurar. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. O diabo não queria, como eu já falei, não queria nada a mais. E quando eu falei de sacerdócio, eu não falava, o sacerdote não é se restringir somente ao púlpito, não é púlpito. O sacerdote é na sua casa. O sacerdócio é no seu trabalho. O sacerdócio é na sua empresa. Você é um sacerdote. Você foi constituído um sacerdote. E muitas vezes o que acontece, o diabo não quer isso. Porque a autoridade sacerdotal que está sobre a sua vida, o diabo quer destruir e ele quer te escravizar. O diabo quer te escravizar, e por isso que ele coloca um monte de minhoca na sua cabeça.
Nessa noite eu te convido para você entender que o sacerdócio está nas suas mãos, e a porta das ovelhas está para quem quiser entrar. Se você quiser entrar pela porta das ovelhas, entre. Se você quiser, Senhor, se arrepender, falar com Deus, faça isso. Não deixa. Quando se fala de entrar na porta das ovelhas, fala de consagrar. Quando você não consagra a sua vida, você está à mercê do diabo fazer o que quer na sua vida. Talvez a sua vida esteja bagunçada, talvez as suas portas estejam destruídas, talvez você esteja tão ruim com você mesmo, porque ainda você não entrou na porta das ovelhas. E hoje Deus está te convidando para isso, para você restaurar aquilo que está destruído na sua vida. Queridos, não é o fim. Não. Quando você atravessa a porta das ovelhas, é o início de algo que Deus tem preparado para a tua vida e para a minha vida. Não deixe o diabo te escravizar. Não saia daqui mais uma vez somente por entrar e sair, mas saia com propósito. Mude a tua vida. Coloque um objetivo na sua vida. Eu não sei o que você entendeu da palavra de hoje, mas coloque um objetivo. Entenda que você entrar na porta das ovelhas é você receber o ministério de misericórdia, é você consagrar a sua vida, é você deixar que o rei tome conta na sua vida. E não importa se já aconteceu alguma vez na sua vida, se você já teve que restaurar algumas portas, não importa se as portas estão ainda destruídas, o importante é que a porta está aberta. E se você quiser, hoje, restaure essa porta. Entra por ela. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Consagra a sua vida a Ele. Faça Ele ser o rei da sua vida. Entrar pela porta das ovelhas é entender que o rei agora é que domina a minha vida. Deixa eu dar um exemplo. A Claudineia é terapeuta. Esses dias ela teve uma reunião numa igreja. Eu cheguei para ela e falei assim, isso daí foi a semana retrasada, se eu não me engano, é isso? Eu cheguei para ela e falei assim, Cal, consagra o seu trabalho. Consagra o seu trabalho. Ela foi nessa reunião. A agenda dela está super lotada. Ela não sabe como atender as pessoas, porque ela consagrou o trabalho dela. Se você consagrar o seu trabalho, se você consagrar a sua vida, Deus vai abrir as portas, porque a partir do momento que você consagra, não é mais você, mas é o próprio Deus que vai levar a tua vida. Queridos, não perca essa oportunidade e não volte para casa mais uma vez sem consagrar a sua vida. Não volte mais para casa de uma vez ou outra, simplesmente por voltar, e entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas deixa Deus realizar a obra na sua vida. Entra pela porta das ovelhas. Entra pela porta das ovelhas.